Bem-vindos ao canal Calde Esportes, eu sou o Lucas Calde e a partir de agora eu vou te deixar muito bem informado com notícias de futebol. Antes, não esqueça de te inscrever no canal caso ainda não é inscrito, dá essa moral, essa força. Começar falando de Santos e Neymar, né? Aparentemente o Neymar de fato aceitou a proposta salarial do Santos, informação do Lucas Mussetti aqui resumida pelo Planeta do Futebol. O Peixe entende que conseguiu o mais difícil, o sim do craque. Detalhes contratuais já foram acertados, agora a diretoria espera que Neymar e Neymar pai consigam a liberação junto ao Al Hilal. Vale lembrar que o Neymar tem contrato até o meio do ano com o Al Hilal e tenta essa liberação, né? O próprio Jorge Jesus falou que o Neymar não conseguirá atuar da forma na qual já atuou e que ele precisa de fato recuperar a alegria em jogar futebol e nada melhor do que vir para o Santos, vir para a sua casa para recuperar isso, né? O CEO do Santos negou que tenha qualquer tipo de acerto, porém, a gente sabe que o clima é de muito otimismo na Vila Belmiro. A princípio, o contrato seria curto de apenas 6 meses, com possibilidade de renovação até a Copa do Mundo de 2026, ou seja, para o Neymar se recuperar aqui de fato, voltar a ter a alegria de jogar futebol e chegar muito bem na Copa do Mundo. O Camisa 10 decidiu que voltar ao Peixe é o melhor para sua carreira para ganhar sequência e estar onde é querido. O Santos não confirma o acerto, mas o clima na Vila Belmiro, como falamos, é de muito otimismo. Aí a gente se pergunta, né, qual será a operação financeira que o Santos vai fazer para trazer o Neymar, que tem um salário altíssimo? Provavelmente ele virá esses 6 primeiros meses com empréstimo, tá? Ele conseguindo a liberação do Al Hilal, provável que o Al Hilal pague alguma parte do salário e o Santos oferece a Neymar uma parceria em ações comerciais e conversa até sobre uma futura SAF com investimento e gestão de Neymar pai, ou seja, o pai do Neymar, que é o empresário do atleta, poderia ter participação ativa na SAF do clube caso esse negócio se concretize. Realmente está muito mais próximo do que um dia já foi. Vamos aguardar essa semana, provavelmente teremos um desfecho sobre o destino do Neymar. Vamos agora falar sobre a venda de Luiz Henrique. O jogador do Botafogo foi vendido ao Zenit, beleza? Até aí tudo certo. Porém, segundo o jornal francês L'Equipe, os 35 milhões de euros, né, cerca de 220 milhões de reais da venda do Luiz Henrique, devem ser totalmente destinados ao Lyon, clube francês que também pertence ao John Textor e detém os direitos do atacante que precisa recompor o seu caixa para escapar de restrições na França. Tá? O Lyon vem sofrendo série de punições por questões financeiras lá na França e esse dinheiro entraria ali para dar uma equilibrada no seu caixa e também prevenir certas futuras punições. O time não está podendo contratar e essa grana do Luiz Henrique, né, que foi utilizado pelo Botafogo, será destinada ao Lyon. Eu não sou torcedor do Botafogo, tá? Não sou. Mas, se eu fosse, não me chatearia com isso, para ser bem sincero. Vem craques para minha equipe, né? Vem ótimos jogadores para minha equipe, ganham títulos, o time se destaca, vai bem. E a grana da venda deles posteriormente vai para outra equipe do dono do meu time, podemos assim dizer, né? Então, não teria problema nenhum com isso, desde que a equipe segue reforçando, né? Desde que o Textor pegue essa grana. Ah, vou colocar aqui que foi o Lyon que vendeu para equilibrar a situação financeira. Eu não sei até que ponto a FIFA vai aceitar isso, né? Uma situação de drible fiscal, podemos assim dizer, mas ele repondo a altura no Botafogo não tem problema e pelo que a gente tem visto, né? Botafogo é interessado no Arthur, tem alguns outros nomes também em alta no fogão, então não vejo tanto problema assim de tu pegar essa grana e colocar no seu outro clube para dar uma equilibrada, desde que tu não deixe de reforçar o time principal que fez a negociação, né? No caso, o Botafogo perdeu o Luiz Henrique, trazendo peças de reposição. Tá tudo certo o dinheiro da venda e para o Lyon para equilibrar a situação lá, desde que não pare o investimento aqui, pelo menos é a opinião que eu tenho. Aproveitar que falamos do futebol carioca, vamos agora falar do Flamengo, que fez proposta de 10 milhões de euros para Vitão, zagueiro do Internacional, proposta nas seguintes condições, né? 6 milhões de euros em dinheiro e o perdão de 4 milhões de euros que o Inter ainda precisa pagar para o Thiago Maia, né? O Inter pegou o Thiago Maia junto à antiga gestão de uma forma parcelada, porém vem atrasando as parcelas consequentemente, né, consecutivamente na verdade, e tá com essa dívida aqui com o Flamengo de 4 milhões, o Flamengo então propôs mandar 6 milhões de euros em uma forma parcelada também para o Inter e perdoar esses 4 milhões de euros que o Inter precisa pagar aí pelo Thiago Maia, a proposta então total de 10 milhões de euros, 62 milhões. O Inter não aceitou, mandando uma contraproposta, né, pedindo aí cerca de 8 milhões de euros, mais o perdão da dívida. O Flamengo desses moldes não quer, porém o Flamengo ainda conta com o Vitão forçar uma saída do Inter para ir jogar no Flamengo, e aí o Flamengo toparia assinar um contrato de 5 anos com o zagueiro, ou seja, se o Vitão quiser ir bater o pé, não, quer ir para o Flamengo, provável que esse negócio tende a acontecer, muito por conta do tempo de contrato que o Flamengo ofereceu para o zagueiro,
5 anos, e aí vai ter que negociar de fato, o Inter vai ter que ser um pouco mais maleável para negociar se o jogador não decidir ficar no clube, né? Ficar com o jogador insatisfeito não compensa nem um pouco, então o Inter vai ter que ser mais maleável se o Vitão forçar essa saída. Se não forçar, segue tudo dentro dos parâmetros, o Inter pediu mais do que o Flamengo quer pagar, então o Vitão seguiria no Colorado. Vamos agora falar de uma alteração na regra, não na regra, né? Uma novidade no Brasileirão desse ano e na Copa do Brasil também. A CBF vai incluir mecanismo anti-cera no Brasileirão e na Copa do Brasil. Trata-se do sistema multibolas, em que as bolas serão postas fixas em pratos ou cones em determinados pontos do gramado e não mais nas mãos dos gandulas. Aqui ficarão as bolas, né? Os gandulas ficarão responsáveis por pegar as bolas e colocar nesses cones, e desses cones os jogadores, etc., já vão pegando e batendo tiro de meta, lateral e afins, beleza? Escanteio. A ideia é acabar com a cera dos gandulas quando o time mandante estiver ganhando o jogo. Tá aqui uma iniciativa que, na minha opinião, já deveria ter sido tentada há algum tempo, né? Isso acontece lá na Premier League, mas não adianta colocar isso daqui para coibir cera, sendo que os árbitros não são 100% orientados e não praticam, né? Se são orientados, não praticam de fato essa inibição de cera. Alguns são mais permissivos com isso, outros não. Eu acho que tem que ter uma reeducação geral e um costume também dos jogadores do Brasil, mas quando a gente for, nossas equipes forem jogar a Libertadores, não vai ter isso e a cera vai continuar sempre da mesma forma como foi, mas eu acho interessante, eu acho que vale o teste sim, e bem massa realmente essa iniciativa aqui, que já deveria ter sido tomada há mais tempo, mas passa por uma reeducação dos atletas e também dos árbitros em ser menos permissivos com isso, né? A gente vê por inúmeras vezes árbitros que demoram muito a aplicar o primeiro cartão amarelo para o goleiro, por exemplo, e casos de expulsão por cera são extremamente raros. Eu acho que se a gente começar a punir isso de fato, tende a acabar. Se não acabar, acabar é bem difícil, né? Mas minimizar bastante essas ceras de sumir bola, sumir gandula, murchar a bola, enfim, coisas que a gente vê. Faz parte do futebol, sim, quando é o nosso time que tá ganhando e faz essas ceras, a gente não acha tão ruim assim, vamos ser sinceros, mas pro futebol em si é muito ruim. A gente já tá vendo aí situações que eles estão preocupando com esse tempo, né? Tal qual no Campeonato Carioca, por exemplo, que o jogo está sendo paralisado, o cronômetro está sendo paralisado, na verdade, quando tem o VAR, porque o VAR no Brasil demora absurdo, então estão parando o cronômetro para não prejudicar. É uma medida interessante também, mas foge um pouco do futebol, né? Porque a gente pegar aí exemplo de futsal, basquete, etc, que o cronômetro sempre para, beleza. Se a gente começar a parar o cronômetro no futebol, sempre que a bola sair ou tiver um VAR, etc, os jogos vão durar muito mais tempo do que dura atualmente. Por falar em estadual, uma situação tanto quanto inusitada, né? A gente já vem vendo nos últimos anos as grandes equipes abandonarem, entre aspas, o estadual, mas nesse ano isso se tornou mais intensivo, né? A gente pega, por exemplo, o Campeonato Carioca, onde os 4 grandes não estão nem perto ali da parte de classificação na tabela, com muitas dificuldades realmente, mas todos eles mandando uma equipe bem alternativa, tá? Se não totalmente alternativa, bem alternativa. Isso resulta em fracasso de público também. A gente tem visto aí o Flamengo fazer uma turnê pelo Nordeste que normalmente abarrotaria os estádios, mas como está como equipe sub-20, os estádios vazios, ou seja, o retorno financeiro não é legal para quem comprou esses jogos, né? Porque o Flamengo vendeu para uma empresa que levou essas partidas para o Nordeste, e o retorno esportivo também é ruim porque a equipe não vem conseguindo os resultados dentro de campo, que acaba que o turnê no Nordeste não seja um sucesso e sim um fracasso, né? Fora isso, outras equipes também, o Galo já estreou no Mineiro, porém a equipe principal ainda está em pré-temporada nos Estados Unidos. O Cruzeiro fez uma loucura esse fim de semana, né? Jogou o time titular lá em Orlando e uma parte desse time jogou no dia seguinte, né? Jogaram no sábado contra o Galo em Orlando e no dia seguinte no Mineirão uma parte desse time jogou também e acabou vencendo o Tombense, assim, enfim, uma equipe um pouco mais próxima aí dos titulares, mas de fato vem acontecido esse abandono dos estaduais, que tende a ficarem menores e irem acabando com o tempo, na minha opinião. O único, né, a única salvação, podemos assim dizer, é o Paulista, porque tem mais equipes boas, né? Tem mais equipes melhores tecnicamente, melhores de investimento também, tem mais times na Série A e B do Brasileirão, por exemplo, que acaba que é mais atrativo, estádios lotados e afins. É o estadual não mais raiz, mas o estadual de fato com maior apreço popular de quem é local e de quem é de fora para acompanhar também. Show de bola? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de caprichar o dedo nesse like, te inscreva no canal, tamo junto demais, até a próxima, valeu, falou e fui.